Tudo bom, pessoal? Boa tarde, agora início de noite, 18h33, atrasei um pouquinho, vamos deixar o pessoal entrar daqui um pouquinho. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando na live e aí a gente começa um bate-papo. Enquanto isso, se vocês quiserem ir... Boa tarde, Márcio. Se vocês quiserem ir mandando alguma mensagem, alguma pergunta, será um prazer aí responder para todos, tá bom? Se tiver algum probleminha com o áudio ou com o vídeo também, por favor, me comunica aí que a gente tenta resolver por aqui, pode ser? Manu tá me dizendo que tá escura a imagem. É, porque eu deixei a luz aí um pouquinho mais baixa, um pouco mais intimista. Vamos tentar ligar um pouquinho a luz, então, peraí. Agora acho que tá bom. Vamos lá, vamos botar o fone aí. Bacana. Tudo certinho agora? Melhorou, ótimo. Se melhorou, tá ótimo, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver se eu perdi alguma mensagem. Tudo bom? Sampaio, como é que vai? Obrigado pelo teu trabalho. Secretário Ivan, Cláudio, Natane, como vai? Nara, Johnny, professor Esmalte, Dayana Odari também está aí, o Leandro, Maurício Ficanha, parabéns pelo teu trabalho, Maurício. Luiz, como vai? A Clecio, César, pô, bacana, tá chegando bastante gente, isso é bem bacana. Fazia um tempinho que eu não conversava com vocês, né? Esses últimos dias eles foram realmente bastante desafiadores. A nossa equipe está trabalhando bastante, está buscando de todo momento aí e sem medir qualquer tipo de atitude, a gente está indo ao máximo para trazer a tranquilidade ao povo de Bento Gonçalves. E veja, nós estamos realmente conseguindo isso. Muito embora a gente esteja trabalhando com imponderável, com invisível, com uma situação de vírus, né? E com a certeza de que a grande maioria da população irá ter acesso ao vírus, isto é, irá contaminar de forma ou outra muitas pessoas de forma natural agora, pelo contato, pela carga viral existente, e outras tantas serão contaminadas de forma pensada por uma vacina que ainda ela não existe. Então, no médio prazo, eu acredito que todos estejamos aí contaminados dentro dessa condição. Agora, não é isso e não é sobre isso que a gente sempre trabalhou. Deixar muito claro, o número de contaminados agora, ele não nos assusta. Fazer uma leitura da gravidade da cidade pelos números de contaminados é um erro sem tamanho. Quero aqui explicar para vocês que todo o nosso trabalho foi dentro do isolamento social, o achatar da curva de disseminação para que a gente pudesse, como remédio ao serviço de saúde, nós pudéssemos criar estrutura para suportar, então, o enfrentamento ao coronavírus, isto é, 40 leitos de internação, que poucos dizem, mas a gente pode chegar a uma ampliação de todos eles, né? A gente pode desses 40 virar 70, 80 talvez, uma estrutura muito bacana que foi criada lá com o apoio da sociedade civil, com recursos capitaneados pelo Centro de Indústria e Comércio, a obra capitaneada pela Associação da Construção Civil de Bento Gonçalves e as mãos de voluntários, né, que muitos nos ajudaram a fazer, e vamos entregar agora segunda-feira essa obra. Não vai ter inauguração, não é esse o caso, esse não é um momento de festa, é uma entrega, uma abertura das portas, uma demonstração para a imprensa local e regional, estadual, do que a união de esforços pode acontecer. Então, é o tempo que a gente ganhou com isso, a compra de equipamentos, compra de respiradores, o incentivo à nossa sociedade a desenvolver
situações dentro de uma visão de que pode ficar realmente muito grave, então os multiplicadores aí das válvulas, a compra de EPIs, a compra de luvas, de máscaras, dos face shields, né, aquelas protetores de acrílico que os profissionais da saúde usam bastante, eu vejo muita gente no comércio usando, eu estou bem feliz com isso. Testes, importante a gente deixar aqui claro, chegaram 268 testes do estado, ficou bem bacana, 268 testes, e também chegaram então os testes comprados com recursos advindos da Justiça, e aqui eu quero agradecer a doutora Fernanda Gringhelli pelo recurso aportado, foram mais de 1.000 testes que chegaram, não me lembro o número exato, mas pouco mais de 1.000 testes que conseguimos comprar, e testes rápidos, isso vai nos ajudar bastante a suportar, então, a enfrentar o coronavírus. Então, é isso que a gente criou, né? Uma estrutura de enfrentamento. Hoje a gente tem aqui em Bento, com os comprados, os alugados que tivemos também, 60 respiradores na cidade. Com as válvulas desenvolvidas, a gente pode quadruplicar esse número, né? Mas nós temos 60 respiradores. O Hospital Tacchini fez a reserva, então, de 70 leitos para o Covid, né? Tem uma ala inteira. Mais 40 leitos que foram construídos no nosso complexo municipal de saúde, com apoio da nossa sociedade, que a gente pode chegar a esses 40. A gente pode, numa situação extrema, chegar a 80 vagas. Então a gente tem estrutura muito tranquila para enfrentar. Então o número de infectados, o número de contaminados em Bento, de positivados, não é aquilo que me assusta. Pelo contrário, agora a gente tem condição de enfrentamento. Hoje nós temos, salvo engano, 3 pessoas na UTI com o coronavírus, sendo muito bem atendidas. A gente tem bastante, se escutarem um chorinho aí vazando aí, é o Vicente, que tá na fase dele, mas é bonitinho. Essa fase estava falando dos leitos de UTI, né? Nós temos 3 pacientes aqui de Bento Gonçalves na UTI, outros tantos já saíram, já evoluíram, já foram curados. Nós temos 13 pacientes curados, num total de 44 confirmados. Então, 44 confirmados, então tu desconta aí os 13 que já foram curados, a gente vai chegar no número de ativos. Então, isso não... agora é a gente cuidar, ter muita cautela aí com as nossas situações, muito cuidado com a nossa vida, compreender que não é um ato individual, a gente está lidando com a vida dos outros, né? A gente está... O fato de eu não me cuidar, eu estou botando em risco não apenas a minha vida, mas as pessoas que convivem comigo, as pessoas que trabalham comigo. Então, é uma consciência que a gente tem que adquirir, mas eu estou realmente muito feliz. Muito feliz. Eu quero aqui dizer para vocês, saí hoje, fui no supermercado, fui em 2 supermercados hoje justamente para dar uma visitada, né? Ver como é que está a situação, e eu enxerguei algo muito bacana. Muita gente, a exceção são pessoas sem máscara, que não estão utilizando as máscaras caseiras, descartáveis, as profissionais N95 e outras tantas. Então a exceção é quem não está utilizando, e para nós isso é muito importante, porque a gente sabe que reduzem muito a possibilidade de contaminar, né? Seja de passar quem está assintomático, ou também de receber. Mas eu falo muito com o secretário Diogo, que eu quero aqui parabenizar, aplaudir junto com a equipe, em nome de todos os secretários que estão aí trabalhando muito, muito mesmo, para tornar a vida de vocês, da nossa população, mais simples, mais fácil, mais confortável de viver esse momento. Eu falo muito com o secretário Diogo que o uso da máscara ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Aquele que se lembra de colocar máscara, ele também se lembra de lavar as mãos, ele se lembra de higienizar os ambientes de toque, ambientes de trabalho, ele cuida para não entrar com o calçado dentro de casa, ele, quando espirra ou tosse, ele não leva as mãos ao rosto, né? Então tudo é pedagógico, né? A gente vai entendendo
todas essas funções. Deixa eu ver só se chegou algumas mensagens. Vanessa está falando, as pessoas já estão aglomerando na Planalto, barzinho sem proteção. Vamos lá, a gente não pode achar que a prefeitura, né, ela vai resolver essas coisas. São situações que a gente tem que jogar junto. Todo mundo tem que jogar junto, todo mundo tem que saber da sua função dentro da sociedade. Não dá mais. Passou o tempo que a gente achava que alguém vai resolver por nós. Esses são os nossos pais. O poder público ele tem normas e regras, mas ele não tem como estar presente em todos os lugares. Então, a consciência de todos ela vai nos ajudar a passar por isso. E a falta dela também vai nos colocar em maus lençóis. Mas a nossa fiscalização está na rua, por muitas vezes eles são... como é que eu posso dizer? Ofendidos, maltratados. Ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Todo mundo gosta de denunciar o vizinho, mas ninguém gosta de ser fiscalizado. Então, mas a fiscalização está indo super educada, conversando com todos, fazendo com que todos compreendam, né? E, em última das hipóteses, tem o processo de notificação e multa, que a gente não quer, de forma alguma, utilizar isso, não é recurso. Quando a gente buscou a sociedade civil para fazer os leitos de internação, por exemplo, e vamos lá, muita gente fala e pouquíssimos estavam naquela reunião, naquele domingo que nós tivemos lá no complexo de saúde. Eu deixei muito claro, a situação não era dinheiro, era velocidade, né? O município ele tem condições de fazer esse enfrentamento, de fazer esse investimento, mas a questão é que as obras públicas elas são demoradas. Por quê? Porque tem processo de contratação, tem processo orçamentário, tem toda uma burocracia necessária, porque nós não lidamos com recursos próprios, nós lidamos com recursos públicos. Então, a missão eram 30 dias, a gente está cumprindo aí com essa missão e está maravilhoso. Olha, minha tia, tudo bem? Nosso colega de trabalho, parabéns. Renato, nosso líder, Renato, como é que vai? Janete, nossa presidente do Conselho de Educação. Não se torna... Pois é, a Sete está falando uma coisa que eu vou querer tratar depois, né? Falou que não existe multa porque não respeita as normas. Eu vou entrar nesse detalhe, por favor, me lembrem depois. Gostaria de saber se as pessoas do grupo de risco que estão em casa vão ser liberadas para trabalhar. Não. O grupo de risco tem que ficar em casa, viu? Tem que ficar e tem que ficar muito em casa. Muito embora nós não tenhamos esse poder coercitivo, né? Essa situação de determinar, esse poder de polícia. Espero que não cheguemos aqui como país nessa condição de trancar as pessoas em casa e forçar. As pessoas de grupo de risco precisam ficar em casa, porque elas têm a saúde mais debilitada do que os demais, então elas precisam, e a consciência ela precisa ser mútua. Vejam, nós estamos, daqui uma semana e meia, a gente entra em fase de pagamento de salário, o centro vai encher mais uma vez, sabe, é algo que a gente tem muita preocupação, mas Loreni, não tenha dúvida, as pessoas de grupo de risco, não apenas homens e mulheres acima de 60 anos, mas diabéticos, hipertensos, gente com problema crônico pulmonar, cardíaco, tem que ficar em casa. E vamos lá, não é uma questão de escolha, é uma questão de responsabilidade, é uma situação de saúde. Bares com aglomeração. Veja, Johnny, eu discordo um pouquinho, porque a gente está andando na rua, tem gente que se excede, mas a gente conversa com todas as pessoas e o pessoal, retoma ao normal, sabe? A ansiedade de ir para a rua, a ansiedade de voltar a uma vida normal, que todos desejamos que aconteça, está fazendo com que as pessoas se excedam um pouquinho, mas a gente está muito firme em cima, está conversando com bastante gente, conversando com carinho, com cuidado, e as pessoas estão recuando assim nas suas situações. Calma lá. Prefeito, sobre a JBS de Garibaldi, temos muitos funcionários que moram em Bento. Você está falando aqui, lá meio estranho. Bom, nós estamos, Marcelo, junto com a nossa vigilância epidemiológica, já em contato com o município de Garibaldi, porque realmente é uma empresa que está fora do nosso território, mas existem muitos moradores daqui que trabalham lá, e moradores de outros municípios. Ela vira um polo regional.
Então, nós estamos também muito preocupados. Veja, essa mesma empresa, essa mesma bandeira, ela foi a causadora da disseminação viral lá na região de Passo Fundo, lá em Marau. Então, a Natalina, boa noite, Mônica, como vai? O número de pessoas nas ruas é absurdo, famílias com crianças, para quê? Pois é, vamos lá. Vamos conversar com aqueles que a gente tem contato, né? Eu acho que, como eu disse, todo mundo tem que jogar junto. Agora não é mais momento da gente ficar simplesmente apontando os outros. A gente tem que ajudar os outros a compreender essa situação. Sai de casa se necessário, sai de casa se for preciso, sai de casa para ir onde tem que ir. Quer fazer sua atividade física? Poxa, difícil dizer que não, mas vai e volta, cuidado, usa máscara. É importante a gente ter esse cuidado, sabe? O pessoal queria sair para trabalhar, ótimo, a gente conseguiu uma flexibilização. Não foi algo simples, a gente teve que praticamente fazer uma intervenção mais dura e deu certo. Mas nada adianta. E veja, deixando muito. A gente está jogando muito aberto, sendo super sincero com todos, inclusive divulgando os dados reais e não os dados que o Estado nos atribui. Pelo Estado, nós teríamos simplesmente 17 casos, e não é uma verdade, né? Nós temos 44 casos hoje, e não é isso que me comove. Vejam, o número de confirmados, positivados, para mim, não faz tanto sentido. Sentido faz como é que estão os nossos leitos, como é que está o leito de UTI, como é que está o leito de internação, como é que está o leito de isolamento, Bento tem respirador, e essas respostas eu posso resumir em uma só palavra, que é sim, nós criamos toda a nossa estrutura. O secretário Diogo, hoje, em uma matéria da Zero Hora, se vocês puderam conferir na Zero Hora de hoje, deixa muito claro, Bento Gonçalves é uma das cidades no estado do Rio Grande do Sul, talvez no Brasil, com melhor se estruturou neste momento de dificuldade. Por que não existe multa para quem não respeita as normas, a Salete? Não, calma lá, vou dizer depois. Pessoas do grupo de risco que estão em casa ao ser liberado, não vão. Já disse isso que não. Tem ideia da volta às aulas? O Milton falou. Bom, essa é uma determinação do governo do Estado. O decreto do Estado ele não flexibiliza para região alguma a atribuição sobre volta às aulas. Então, a gente tem que aguardar até o final do mês, é o que tinha no primeiro decreto, e nós não temos informação alguma sobre o posicionamento do secretário de Educação do Estado ou do governador. Mas vejam, as crianças elas não estão mais adoecendo, né? Realmente a gente tem que concordar, né, que a criança, principalmente as pequenas, né, por ter aquela situação de socialização, do abraço, da troca de materiais, da não compreensão do problema, elas se colocam em risco, e daí trazem para casa a situação. Mas nós não temos informação, o que nós precisamos é seguir a orientação do Estado nesse sentido. A Bernadette Pompermaier, como vai? Nós vamos acertar, sem sombra de dúvidas. Eu não quero dizer que a gente vai garantir, a gente está fazendo absolutamente tudo aqui no nosso município para dar certo, e nós estamos sendo referência para o Estado do Rio Grande do Sul, municípios do Estado do Rio Grande do Sul e para muitos municípios do Brasil. Já tem muita gente nos ligando para o Dr. Cid Grey, que faz um trabalho incrível lá na PGM, ligando para o secretário Rodrigo, que nos ajuda, tendo em vista essa pausa na do turismo, né? Está nos ajudando na articulação. O secretário Quadros também, a gente recebe secretários, vereadores, prefeitos de todos os municípios aí que estão nos procurando, e são, olha, já passou das centenas que pegaram os nossos decretos e utilizaram bases. Então a gente está realmente cansando muito, mas está sendo um processo muito realizador, sabe? A gente está trabalhando para não perder nenhuma pessoa no caminho, e eu espero que realmente dê certo. As pessoas têm que se conscientizar, tem que respeitar o distanciamento. Vivian, e isso tem que ser o nosso novo normal. Muitas pessoas me perguntam, algumas entrevistas, sobre
E quando tu achas que nós vamos voltar ao normal? Eu realmente digo, de forma muito franca, que eu acho que o normal de antigamente acabou. Nós não teremos mais o normal de antigamente. Eu vejo que nós temos um novo normal, uma nova base de vida, com cuidados que realmente eles vão nos acompanhar realmente para diante, sabe? Vejo que os efeitos da pandemia eles não têm um prazo para cessar. Eu vejo que o pico de disseminação ele é muito teórico, né? A gente sabe que a gente está freando isso e freou até o momento que a gente constituiu uma estrutura de retaguarda. Agora seria interessante a gente ter uma contaminação maior, porque a gente tem estrutura de retaguarda, tem respirador, tem leito de UTI, tem leito de isolamento, tem leito ambulatorial, tem mini UTI, então tem estrutura, né? Por que eu falo assim, antecipar um pouco as coisas? Porque vem inverno por aí, e o inverno nos remete a diversas outras síndromes gripais, que daí somadas com essa do Covid, a gente tem um aumento aí das situações. Mas a gente não pode desdenhar, a gente não pode de forma alguma achar que é bobagem, porque não é. No município vizinho teve um falecimento ontem ainda, ao que tudo indica, e veja, eu peço até perdão, estou falando sem um conhecimento específico do assunto, mas ao que tudo indica era um paciente jovem, né, de 40 e poucos anos, e que não tinha qualquer histórico, pelo que eu pude constatar, não tinha qualquer histórico de outras doenças e tal. Então é algo muito difícil, porque a gente não tem um perfil, né? Olha, de tal a tal ano, ou é somente assim, somente assado. Como nós falamos nas outras lives, o perfil, o vírus, ele vem mudando o seu perfil de comportamento por continente, né? Lá na China tinha um perfil de ataque, depois na Europa outro, quando foi para os Estados Unidos a gente está vendo dados completamente diferentes, e aqui no Brasil também, bastante diferente, mas comparando os dados entre existentes no nosso país, estado com estado, Rio Grande do Sul está realmente de parabéns, assim, e o povo de Ribeirão é maravilhoso, né? Realmente é emocionante, é emocionante. Eu tô todo momento que a gente vem investindo nessa pandemia, veja, muitas das pautas locais a gente deixou de lado, a gente só está tratando de coronavírus, e realmente isso para mim é fundamental. A vida é fundamental. Todo o restante a gente consegue suprir com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de esforço, mas se não tem vida, nada mais faz sentido, né? Então, todo o tempo que a gente vem investindo aí nas ações de combate ao coronavírus, a gente está realmente entendendo o povo bento gonçalvense. E eu tenho muito orgulho realmente de tudo isso. Tá fazendo muito sentido, sabe? Talvez até por ser meu último ano como prefeito, eu às vezes me pergunto, poxa, será que precisava isso, né? Mas como não é escolha nossa, a gente tem que viver e enfrentar. Por outro lado, eu penso que realmente está sendo um momento em que eu mais estou me sentindo útil dentro do processo. As nossas definições, as estratégias, o chamar as entidades de Bento Gonçalves, o entender que um prefeito sozinho, um governador, um presidente sozinho, é só uma pessoa, não faz sentido e não tem resultado se tu não chamares os outros atores do processo. E sim, são diretores de escola, são médicos, são entidades que representam essas pessoas, são os secretários municipais, os vereadores que estão nos ajudando muito também. Talvez essa seja a maior função de um líder local, estadual ou nacional, é agregar. A gente precisa agregar, porque isso daqui não é um feudo, não é um castelo, não é um reino, isso daqui é uma federação, é uma sociedade, então esse é o maior sentido. Secretário Rodrigo, falei de ti, muito obrigado. Vamos ler aí, precisa que cada um faça a sua parte. O prefeito não tem medida. Hoje Bento é exemplo. Temos que usar máscaras, perfeito. Inesardo, parabéns pelo trabalho, querida. Sendo uma grande líder aí na saúde nossa da cidade central. Vamos ver. Obrigado, Vicente, que bom, ele está aí, está mamando e chorando, tá absolutamente normal.
inclusive às noites, né? Elas são barulhentas aqui. Andréia, querida, como vai? Milton, vamos lá, vamos seguir firme. Eu sei que é um momento muito difícil para todos, mas quando nós não temos escolha, me parece que o mais adequado que nós temos a fazer é compreender as situações e encará-las, né? Então, veja, não importa o tamanho do leão que está na nossa frente, a gente não tem para correr, então a gente vai ter que dar um bom trabalho para ele, né? A gente vai ter que enfrentar. É isso aí, Sampaio. Cada um fazendo a sua parte. Tudo aí, ó, nosso colaborador lá da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social está sempre na rua e eu vou falar de alguns projetinhos aí. Não, Márcio, Vicente não vai ser, não, acho que não vai ser político, não. Tem sido tão ausente aqui nesses primeiros dias dele, que eu acho que talvez traumatize o coitadinho. Mas vamos lá, vamos firme. A Ana Cris chegou em casa agora, estou escutando ela. Estava lá na casa da avó, então agora vai começar a festa aqui em casa, o barulho. Acontece que muitos pais que vão trabalhar não têm onde deixar as crianças por causa das escolas fechadas, principalmente as infantis, e acabam deixando cuidadores. Não, está errado, Adriana. Veja, nós colocamos no nosso decreto e pedimos a sensibilidade dos sindicatos para que os pais que não possuem com quem deixar os seus filhos, isto é, não moram com outros parentes, com seus pais, isto é, os avós das crianças ou algo nesse sentido, que eles tenham a flexibilidade de serem lotados em suas casas, fazendo home office ou dispensados dos seus trabalhos por esses momentos. Então não tem nada de deixar com cuidado, isso não faz parte do nosso decreto, nós não incentivamos, pelo contrário, estão todos sujeitos a multas por descumprimento do nosso decreto. E veja, se o pai ou a mãe não tem com quem deixar o filho, tem que ficar em casa para o trabalho. Mais uma vez eu digo, conversem com os seus empregadores. Todos eles estão orientados. Todos eles estão orientados a isso. Liberar a escola infantil? Não tem, hoje não tem como nós controlarmos a disseminação viral, o impacto de tudo isso a partir da liberação de uma escola infantil. Primeiro porque eu não posso fazer, eu estaria descumprindo frontalmente um decreto estadual. Isso eu não posso fazer, é crime, eu não cometo crime. Veja, não incentivo ninguém a cometer. Acho que quem comete crime na política tem que ir para a cadeia, como foi há pouco tempo atrás. Então, a gente não faz. E, por outro lado, falava anteriormente que a situação das crianças é algo muito grave. Veja, nós estávamos, inclusive, esses dias com crianças internadas, uma criança internada na UTI, aqui, suspeito de coronavírus. Não se confirmou, mas era um receio nosso. E o que vai acontecer, sabe? Será que a gente não pode dar uma pisada para trás um pouquinho, pensar na saúde deles? Entender que as crianças, mesmo que não contaminem sob o aspecto de sintomas que passem para os seus pais, para os seus avós, a criança ela não tem a sensação, ela não tem a consciência do distanciamento. A criança abraça, a criança beija, algumas mordem, querendo explicitar simplesmente o amor, o carinho, diferente dos mais velhos, que poderiam sim, o pessoal acima dos 12, 13 anos, têm consciência do distanciamento, dá para passar em uma sala de aula, se tu pedires para não compartilhar objetos, eles não vão compartilhar, mas agora criança, bebê, não. Eu acho que a gente tem que ter muita calma nesse momento, viu? Eu acho que para resolver uma situação não pode criar outro problema. E veja, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de vida, ou vidas no plural. Tem coisas que não voltam atrás, uma delas é a nossa vida, né? Então acho que tem que ir com calma. Mas a gente tem um decreto estadual, precisamos cumprir. Falar dos artistas, cara, secretário Evandro, nosso secretário de Cultura, eu quero agradecer realmente os artistas de Bento que fizeram e estão fazendo diversas lives, diversos eventos, o pessoal do Coral das Artes, maravilhoso, sabe? Maravilhoso. A nossa orquestra. Quero aqui falar de um vídeo que está rolando aí pela internet agora, um vídeo institucional do Taquini, que foi cantado aí pela Camila Farina, pelos Farina Brothers, pelo Buffon,
E, cara, emocionante, sabe? É a nossa sociedade, é a nossa comunidade que está aí aparecendo e é incrível. Então, parabéns aos nossos artistas, estão segurando firme aí essa situação e estão nos dando um pouquinho de esperança aí. Ana Karine, crianças em contato com os avós, crianças são vedores e avós grupos de risco. Justamente, por isso é que nós estamos pedindo para que avós não saiam de casa e crianças não tenham aula. Isto é, todos estão em casa. Se todos estão em casa, criança não é vetor, e idoso não está exposto. Agora, o problema seria se nós tivéssemos crianças em sala de aula, em um turno, voltariam para casa e ficassem com os seus avós. Aí sim elas seriam vetores, mas como nós estamos com aulas cerradas, aulas suspensas, elas não são vetor de nada, elas têm que ficar em casa. Justamente, Ana Caio, por isso que nós fechamos as praças, né, os espaços de brinquedos, por isso que nós fechamos as academias de saúde, por isso que nós tiramos os bancos nas pracinhas, que é justamente para os pais não confundirem a suspensão do calendário escolar em razão do coronavírus, do Covid-19, com férias escolares. Ah, mas tem pai que leva o filho passear. É uma questão de responsabilidade, né? É uma questão de responsabilidade ou falta dela. Cada um vai optar por fazer com a sua própria família o que deseja. Não é o prefeito que vai dizer, vai apontar a situação. Agora, se contamina a criança e a criança não possui sintomas, e aí tu bota o teu filho junto com o teu pai, com o teu avô, e começa a passar isso, bom, é a vida deles também que estão, sabe, que está em jogo. Então, a gente precisa entender a situação. Quando a gente fala que grupo de risco tem que ficar em casa e criança tem que ficar em casa, é para ficar em casa. É isso que a gente está falando. Muitas vezes é difícil. Eu quero aqui falar do Antônio Frisso, comerciante, aqui de Bento, empresário aqui de Bento, e tem uma coluna no jornal Semanário, que hoje, e realmente ele fala, às vezes o prefeito tem que desenhar. Pois é, o problema é que eu não sei desenhar, então a gente tenta ser mais claro possível, pedindo a colaboração das pessoas, e não é uma dica, não é uma orientação, realmente é uma orientação, recomendando. Agora, eu não posso obrigar as pessoas, eu não tenho essa característica ditatorial, não faz parte do meu ser, porque eu faço parte de uma sociedade. Se a sociedade quiser respeitar o que o prefeito fala, maravilhoso. Se não quiser, conta risco dela, e eu vou buscar a todo momento criar novos argumentos e discursos para que as pessoas passem a respeitar, como é o caso das máscaras. Como disse, hoje saí de casa e fui a alguns mercados e para ver como é que estava isso. Então, mercados organizados, os colaboradores incrivelmente educados e orientados, bem protegidos, as pessoas usando máscara, veja, o estranho era aquele sem máscara, sabe? Então, e mesmo assim passei por uma ação da Secretaria de Segurança e dos Fiscais, do IPURB, da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, fazendo então medição de temperatura, entrega de máscara. Pô, bem legal isso, bem legal. Vamos lá, como vai? Regina, parabéns pelo teu trabalho. Eu vou falar da Regina aqui, falei do Sampaio antes, vou falar da Regina, quero falar com o secretário Wagner Dalla Valle. Tomar uma aguinha aqui. A boca estava seca. Mas nós já distribuímos 600 máscaras confeccionadas pelo nosso pessoal da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, e aí eu falei do Wagner Dalla Valle, falei do Fabiano Martins, falei do Sampaio, que nos ajuda lá, falei da Regina, que é a nossa coordenadora dos assuntos da mulher, do Revivi aí de Bento Gonçalves, que está auxiliando em toda essa situação. Confeccionadas também pelas detentas aqui de Bento Gonçalves, voluntárias a partir de doações de materiais, doações advindos da sociedade civil, clubes de serviço, Rotary Mulheres da Serra doou também material, sei de empresários que estão fazendo, CDL, lojas também fizeram a doação de tecido, elástico, linha, e aí a gente está fazendo, foram mais de 600 máscaras já distribuídas, então a gente faz o seguinte, ó, mede temperatura de termômetro infravermelho, tá ok, ótimo, a gente já entrega uma máscara e orienta, né? Passa uma instrução para a pessoa, olha, sempre que for sair de casa, utiliza a máscara, se ela for lavável, ensina como fazer o lavar dela, né? E ensina a fazer brevemente em casa a sua própria máscara, um lenço, algo nesse sentido,
que resolve e funciona da mesma forma. Então, um baita de um trabalho. Eu também quero falar sobre sabão. Já foram confeccionados 1.500 unidades de sabão lá pela comunidade terapêutica da prefeitura, lá no Passo Velho. Quero falar do Leonir, eu quero falar da Fabiane Capelaro, nossa coordenadora do IAI, do gabinete, que está coordenando isso, junto com o nosso psicólogo, coordenador da saúde mental, Maurice Bovary, lá da Secretaria de Saúde. Foram 1.500 unidades de sabão confeccionadas pelos nossos pacientes, né, nossos membros da comunidade terapêutica, e nós estamos distribuindo em bairros carentes aqui da cidade. Cara, um trabalho incrível, maravilhoso. Foi já no Pomarosa 2, agora a gente já está indo para outros lugares de acordo com a nossa mancha de infecção. A mancha de infecção é um mapa que a gente tem de acordo com os casos suspeitos de coronavírus a partir dos sintomas. Então a gente está georreferenciando tudo isso para o nosso BI, e aí a gente sabe aonde a gente tem que agir da melhor forma. Então são doações, veja, o SEG está nos ajudando, a Secretaria de Turismo está nos ajudando, porque a gente precisa de óleo de cozinha em bolo grande, né? Não é o residencial apenas, é de restaurante, sebo, que mais que a gente precisa? Soda, álcool. Então tem várias situações, depois tem os detalhezinhos lá, o segredo da receita que o pessoal está fazendo, e está ficando muito legal mesmo. Agora no último feriado, na terça-feira dessa semana, eu fui lá com a equipe lá da Regina, fui com as meninas lá das sedes e do gabinete, nós fomos lá embalar e se ajudar a embalar, cortar e embalar o sabão para depois fazer entrega nos bairros. Então é algo muito bacana, algo maravilhoso. Mas também nós fizemos barreiras sanitárias, vejam, na Silva Paz, atrás da Igreja Cristo Rei, é uma das nossas barreiras sanitárias. Ela é uma barreira orientativa, pedagógica, que a gente higieniza os pneus dos carros a partir de uma edificaçãozinha básica aí que foi feita. É uma piscina praticamente para passar os pneus dos carros, mas junto com isso a gente mede temperatura, a nossa equipe dá a máscara para quem precisa, informativo. Então são várias situações. E se a pessoa está com temperatura acima do normal, assina inclusive um termo de ciência, né, um termo de compromisso de que tem que ir para casa ficar em quarentena. Então é um trabalho interessante. Veja, em alguns municípios, inclusive, já teve condenação por pessoas que contrariaram esses termos, né, colocaram em risco as pessoas. As medições de temperatura, outra blitz que a gente está fazendo no centro da cidade, entrada de supermercado com distribuição de máscara, entrada de lotérica, a gente está fazendo de forma itinerante, né, onde tem maior aglomeração de pessoas. A sanitização das paradas de ônibus do entorno dos hospitais, né, do complexo hospitalar público no Botafogo junto à UPA e também do Hospital Taquini no PA da Unimed. A gente está fazendo a sanitização mais frequente aí, que é um lugar onde realmente mais pessoas circulam, algumas com sintomas, outras também contaminadas. E blitzes orientativas na nossa cidade, vai intensificar bastante isso. Coloquei para vocês esses dados. Falei dos 1.000 testes, 1.000 e alguma coisa de testes que chegaram a partir da doação da doutora Fernanda, da Justiça, mais os 260 que vieram do governo do Estado. A gente está da nossa população, porque realmente é importante que isso aconteça. Bom, Natânia, eu não tenho coragem de deixar meu filho na escola. Realmente é uma escolha que a gente vai ter que fazer. Eu também tenho um filho pequeno, a Ana Beatriz tem 4 anos, o Vicente é pequeno, fico pensando a todo momento nessa situação, viu, de vai para a escola, talvez contamina, tem o Vicente que é bebê ainda aqui em casa, não tem 1 mês de vida. A gente fica com muito medo também sobre isso, viu? Mas vamos lá, são dilemas que a gente tem que viver e são escolhas, né? A escolha de não atender às situações, ela também é uma escolha, né? E nós, como pais, a gente tem que assumir essa responsabilidade. A gente já é adulto, ninguém vai mais fazer por nós, né? Polícia Militar no centro sem máscara, realmente, vou entrar em contato com o comando da Brigada Militar, mas eles possuem orientação, possuem toda a situação, inclusive tem a situação dos testes, onde a Brigada Militar
A gente vai testar os brigadianos, inclusive, tem o caso da Polícia Civil também. São todos orientados a isso. Vamos lá. Toda bastante, né? Quando as escolas municipais vão voltar, Nara, veja, eu falei anteriormente, o decreto é estadual, né? Então o decreto estadual ele vige até o final desse mês. Mas nós não sabemos se o secretário de Estado da Educação ele vai prorrogar esse decreto a partir de uma determinação do governador ou não. Eu realmente hoje não tenho essa informação. Aproveitar isso, cara, nossa dentista da prefeitura, realmente parabenizar a coordenação da saúde bucal, a doutora Giovana Debaco e toda a equipe que fizeram, estão fazendo milagres em áreas bem diferentes, né, de suas atuações. Eles são responsáveis pela confecção, pela captação de materiais, insumos para a confecção de máscaras, aventais e tantos outros EPIs para os colegas de equipe de saúde utilizarem. Então, realmente, parabéns aí a doutora Giovana, Carla e todos que estão trabalhando. Mariana, querida, como vai? Pouca pergunta, né? Bom, eu realmente quero dizer que com saudade de conversar com vocês, realmente peço desculpas aí por ter afastado das nossas lives, elas estavam mais frequentes, mas realmente o foco foi na entrega desses serviços, na compra e aluguel de respiradores, compra de EPIs, e a gente garantiu realmente muita coisa. E agora a gente tem a nossa armadura está forte, né, para enfrentar toda essa situação do coronavírus. Mas é importante eu reforçar a minha compreensão do assunto. Hoje nós temos 44 casos em Bento, jogando muito aberto, super aberto, sempre super aberto. Por que isso? Porque o Estado divulga somente 17. Por quê? Tem alguma malandragem? Não, não é malandragem. Esses 17 são pessoas, são positivos, né? Pessoas com exames positivos confirmados pelo Laboratório Central. A diferença disso é que aqui em Bento, o Hospital Tacchini faz, e nós também fizemos alguns testes que vão para laboratórios que não são credenciados com o Laboratório Central do Estado. Agora, isso não quer dizer que o teste está certo ou está errado. Então, nós contamos todos os positivos. Então, para nós, isso é bastante claro, deixar sempre certo. Agora, como chegaram mais de 1.000 testes rápidos, a gente vai testar bastante. Então, os nossos números vão subir. Eu não tenho problema quanto a isso. Os números subindo, eles não querem dizer absolutamente nada, porque é vírus. As pessoas vão ser contaminadas com o vírus, sabe? Um percentual vai adoecer, vai ter sintomas, vai ter que ficar em casa de repouso e vai curar em casa. Um outro percentual vai ter que buscar a estrutura de saúde, vai ter que ir na UPA, vai ter que ir no hospital, vai ter que ir. E outros vão ter que internar, alguns vão precisar de auxílio de respiradores, vai agravar a situação. Vai. Mas neste meio tempo nós criamos uma estrutura para enfrentar tudo isso. E isso nos dá segurança. Porque ficar olhando somente o número assim de foi contaminadas tantas pessoas, isso não quer dizer nada. A gente vai contaminar de forma ou outra. Agora nós temos estrutura para ir, sabe? A gente tem leito de internação, agora a gente tem leito de isolamento, agora a gente tem respirador, a gente tem teste. Então agora é isso aí mesmo. Então nós temos 44 casos e vai aumentar isso sem sombra de dúvidas. E aumentando isso a gente tem um enfrentamento, né? A gente tem realmente entender e talvez aproveitar que está quente, né? Ainda não chegou aquele frio, aquela umidade do inverno. A gente pode então nos dar essa condição de compreender isso tudo e pilotar essa situação. Enquanto isso, Planalto lotada, pois é, que bom que você está, né? Que bom que você não está. Mas a consciência, ela é particular, ela é de cada um, né? A gente tem que compreender isso. Não vamos também se culpar assim se as pessoas estão desobedecendo. Tem gente que não segue norma. Não fosse isso, não tinha presídio lotado, né? Tem gente que não gosta de norma, tem gente que não gosta de seguir lei, tem gente que não gosta de seguir decreto, tem gente que... sabe? Agora, vamos enfrentar isso. Vamos lá, vamos continuar orientando as pessoas, conversando com elas. Peço a ajuda de vocês, né? Para que a gente realmente
entre no coração, porque às vezes na mente não entra, vamos tentar pelo coração, né? E vamos fazendo todos compreenderem isso tudo. Sabe que a flexibilização... tá batendo na blusa. Desculpa, pessoal. A Manu tá me dizendo aqui que o microfone bate na blusa e vai fazendo barulho, desculpa. Mas às vezes a gente busca se culpar com algumas coisas, né? A gente busca, mas não está acontecendo, é culpa do prefeito, é culpa do secretário, é culpa do vereador, é culpa de... Não, na verdade a culpa é da pessoa que está desrespeitando, né? Não tem um senso de comunidade, não tem um senso de ambiente social, não sabe viver em sociedade, não sabe seguir norma. A culpa é do vírus, que ele existe, né? Mas vamos lá, vamos superar tudo isso. E falando das máscaras, viu, pessoal? Hoje é sábado. Segunda-feira eu assino um novo decreto. Esse decreto ele tem algumas alterações, uma situação que nós trabalhamos com a Associação Médica de Bento Gonçalves, porque existe ainda, muito embora a gente compreenda que o médico é um garantidor, né? O médico, o enfermeiro são garantidores, né? O próprio juramento profissional diz que nos momentos de dificuldade são eles que têm que ir à frente de tudo isso. O decreto ele ficou um pouquinho confuso, causou confusão, né? Para nós estava tudo ok, mas causou confusão. Os médicos acima de 60 anos não estavam trabalhando por esse probleminha de compreensão, né? Olha, eu acho que todos acima de 60 anos têm que ficar obrigatoriamente em casa, mas não é o caso para os médicos, viu? Não é o caso para os médicos, estes podem optar em trabalhar, por quê? Porque eles são necessários agora, eles são garantidores da nossa vida, e são os médicos mais experientes, né? São os médicos mais vividos dentro do processo, então a gente está fazendo essa alteraçãozinha aí para deixar um pouco mais simples e até não dar qualquer episódio judicial trabalhista frente a essa situação. Também já anuncio aqui para vocês, converso aqui, não é um anúncio, a minha Face, essa live aqui na minha rede privada, né? Quando a gente faz anúncio de decreto e tal, é pela rede da prefeitura, né? Diferente dessa, que é pessoal minha. Mas segunda-feira eu vou fazer um decreto, que eu assino esse decreto, edito ele, tornando obrigatório, a partir do dia 1º de maio, o uso de máscaras nos ambientes externos, né, nos ambientes públicos, na rua, né, tornando obrigatório isso. E com respaldo de multa, inclusive. Né? E digo isso porque a nossa vida vem voltando ao normal, a um novo normal. Compreendemos e trabalhamos para que fossem flexibilizadas as situações, mas a gente precisa continuar nos cuidando, né? Principalmente os assintomáticos. Então a gente vai editar esse decreto a partir de segunda-feira, então vai ter aí 4 dias, 5 dias para o pessoal se programar. Veja, não estou falando que tem que comprar máscara, viu? Pode fazer máscara com aquela blusa maravilhosa que tu tem, aquela camisa linda que tu tem, não serve mais, ou rasgou, ficou velha e tal, faz em casa, sem custo nenhum, mas a gente vai adotar esse procedimento de atribuir multa àqueles que desobedecerem. E faço isso com a tranquilidade de quem trabalhou até agora visando um aculturamento da nossa população. Isto é, a gente vem falando, e o povo está entendendo. A nossa população é inteligente demais, é certa demais, está entendendo, está compreendendo tudo isso. Então a gente já não tem mais tanto problema, assim, já está estranhando quando tu vê alguém no mercado sem máscara, tu já fica meio assim, se alguém espirra do teu lado, meu Deus, sai correndo, né? Isto é, o normal já virou a pessoa estar na rua de máscara. Então, a partir de agora, a pessoa vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, dia 1º de maio, passa a valer, então, essa nova regra com multa, então, para aqueles que desobedecerem a essa situação, para aqueles que não utilizarem a máscara em ambientes públicos. E vamos lá, ambiente público, o que é? Na rua, o cara vai no mercado e tal. É privado? Sim, privado de uso público, né? E eu acho que vai ser muito tranquilo para todos nós. Parabéns aos clientes da Fruteira São Roque, hoje à tarde, todos bacana, né? Legal, ontem passei lá, acho que foi ontem ou anteontem, tinha blitz lá, o pessoal da Guarda Civil estava junto com os fiscais, medindo temperatura, entregando máscara e tal, muito bacana, viu? Então, pessoal, eu queria falar isso com vocês, estava realmente com saudades, a gente botando matéria, mas é sempre legal a gente trocar assim informação. Hoje vim sozinho, estou em casa, né? Desculpem aí
O ambiente está um pouquinho diferente, né? Tô aqui em casa, às vezes vazou um pouquinho do Vicente, uma coisa assim, mas foi muito bacana poder... como vai ser a multa? Bom, metade de uma URM, dá em torno de uns R$ 70 a multa, e aí ela passa ao processo de acordo com o nosso código de obras e posturas, né? A gente começa com meia URM, a reincidência ela vai dobrando e ela vai dobrando sempre, né? Então vai para 1, depois para 2, depois para 4, depois para 8, e aí vai indo. Mas a gente não quer multa, não é esse o objetivo, né? Veja, não, a gente vai advertir a pessoa. O interesse não é multar, o interesse é fazer com que as pessoas se cuidem. Veja, um pouco a gente sai gritando na rua, por favor, se cuidem, né? Veja o ponto que a gente chega, né? Tratando com pessoas que não têm noção das coisas, são os famosos negacionistas, negam tudo. E eu falava, lá no início eu falava muito sobre isso, né? Uma questão bem psicológica. A pessoa nega por falta de condições de encarar o problema. Nem todos conseguem encarar problemas. À frente da prefeitura, durante esses 7 anos e quase 7 anos e meio, encarei todos os tipos de problema. Todos os tipos. De pessoas mal intencionadas, de pessoas ruins mesmo com outras, de pessoas querendo passar a perna no caixa público, crises de falta de recurso, crise nacional que afetou a economia do município, falta de recurso quando nós assumimos, uma prefeitura endividada ao extremo, greve de caminhoneiros e tantas outras situações. A gente trabalhou e encarou de frente todas elas. Nenhuma a gente fechou os olhos, esperou o tempo passar, pelo contrário, a gente foi resolvendo todos os problemas, não contornamos nenhum, nós resolvemos todos esses problemas. Agora, tem gente que não sabe encarar o problema grave. Um problema acontece, a pessoa trava de medo, a pessoa ataca porque não reage, né? A pessoa nega, e o negacionista ele é o pior de todos, né? Porque ele complica tudo, né? Ele começa a buscar explicações que não são científicas, e aí vai ficando ruim, né? Porque é difícil, né? A gente passou por um momento aí, lideranças nacionais, inclusive, dizendo, isso aí não existe, isso é complicado, sabe? Porque existe, é problema matando gente, né? Então, pessoal, para essas pessoas a gente tem que trabalhar dobrado. Eu preciso muito ajuda de vocês, viu? Muito ajuda de vocês. E vamos lá, não é xingando, não é tirando foto e botando no Facebook, isso daí é coisa do passado, é do antigo normal. O nosso novo normal é conversar com as pessoas. Manda uma mensagenzinha no privado dele. Recebi agora da Ana Karine. Tudo bom, querida? Obrigado, querida. Vicente tá uma loucura. Tá bacana, tá? Como é que é? Absolutamente normal. Chorando muito, mamando bastante. É isso aí. Tá? Mas, estava falando para vocês, o novo normal é a gente conversar. Chama no privado, sabe? Conversa com ela, liga, manda uma mensagem para a pessoa que tu gosta e tu viu não usando máscara, que tu viu passeando na rua com o filho, ou não sei, sabe? A gente conversou com uma das casas de repouso aqui de Bento Gonçalves, privadas, onde familiares vão pegar os seus parentes lá no final de semana para levar o idoso passear. Não pode, e não é um ato não humano isso, não é, porque agora o idoso tem que ficar fechadinho lá, tem que ficar lá dentro da casa de repouso, ele tem todo o tratamento, ele não pode ter o contato na rua, porque isso é perigoso demais, é grupo de risco, grupo gravíssimo de risco, sabe? Por quê? Porque ele reage muito pouco ao vírus, e aí tem muita chance de evoluir o problema para algo mais difícil. Então, são situações assim que a gente vê por grande desafio, mas eu conto muito, preciso... Elaine, querida, como vai? Desejo tudo de bom para ti, querida. Márcia, tudo de bom. Vamos firme, Sandrinha, vamos firme. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês, viu? Realmente eu preciso muito da ajuda para a gente encarar esse novo normal, para a gente encarar tudo isso de forma positiva, e realmente vai dar certo. Tá bom? Pessoal, me comprometo aí a falar com vocês. Segunda-feira eu vou fazer uma livezinha.
mostrando lá o ambiente todo que foi preparado, com recursos privados, com recursos públicos, com muita mão de voluntário, com muita gente ajudando a participar, a realizar tudo aquilo. Vou fazer uma live lá para mostrar para vocês que incrível que está aquilo. Espero que a gente não utilize, né? Espero que realmente a gente não precise daquilo, mas é uma estrutura permanente. Aquilo lá vai ficar para todos sempre aqui na cidade. A gente já tem leitos de internação no nosso complexo de saúde. As obras do bloco cirúrgico continuam acontecendo. As coisas estão realmente acontecendo. Tá bom, pessoal? Meu maior senso de gratidão a todos vocês. Meu maior beijo para cada um de vocês. Que a gente juntos continuemos enfrentando tudo isso e fazendo de Bento Gonçalves ser uma baita de uma cidade, uma grande de uma cidade pujante, forte, rica, não de recursos financeiros apenas, mas de gente, de coração que pulsa forte, de mãos que ajudam, de pessoas que nos momentos de grande dificuldade se abraçam, se apertam com o objetivo de se estimular e trabalhar pelo próximo, viu? Então, muito obrigado a todos que nos ajudaram. Falei dos voluntários, né, da obra, mas todos aqueles que nos ajudaram, inclusive com comidas, restaurantes, lancherias, lanchonetes, pizzarias, que faziam e fazem por gosto, assim, de levar comida de noite lá para o pessoal da UPA, comida de meio-dia para o pessoal que estava trabalhando na obra. Realmente, muito, muito, muito obrigado a todos vocês. E vamos junto. É difícil, claro que é, a gente nunca negou a dificuldade do nosso desafio, mas a gente não vai deixar de lutar contra isso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tenham um excelente final de semana, eu desejo que vocês em família reenergizem, né? Respirem fundo e entendam que se está sendo difícil para vocês, está sendo difícil para todos, mas tudo isso para a gente superar todo esse maldito problema que é o coronavírus. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, viu?